Olá, eu sou Alexandre Gonzalez. Vamos falar nesse vídeo sobre cálculo de VPL, valor presente líquido, fazendo esses cálculos no Excel. Qual é o nosso objetivo aqui? Apresentar de forma detalhada como calcular o valor presente de séries de pagamentos, dada uma determinada taxa. Esse trecho está sublinhado, a gente já vai ver o porquê. VPL. Pelo VPL, a gente faz as contas, traz os fluxos a valor presente e verifica se o valor presente líquido é positivo ou negativo. Se a gente estiver olhando pelo lado de quem está investindo, colocando dinheiro e está procurando retorno, a gente vai procurar sempre projetos com VPL positivo. Aqui é importante a gente lembrar desse trecho aqui, dada uma determinada taxa. Vamos pegar um exemplo. Considerando uma série postecipada, como é o padrão, a gente tem aqui uma pessoa que ela consegue aplicar seu dinheiro a uma taxa de 10% ao ano, e é sugerido a essa pessoa que ela aplique 100 mil reais dos seus recursos em uma determinada atividade que vai retornar 120 mil reais depois do prazo de 2 anos. Então vamos enxergar o fluxo. No momento inicial, ela vai colocar 100 mil reais. Vai passar um ano inteiro, não vai sair nem entrar dinheiro. Vai passar mais um ano inteiro, no final do segundo ano, retorna 120 mil reais. Primeira pergunta, ela vai ter lucro? Segunda pergunta, o VPL do projeto é positivo? Vamos retornar aqui. A gente tem que aceitar projetos, a gente tende a aceitar projetos com VPL positivo, valor presente líquido positivo. A gente vai calcular VPL considerando aqueles 10% que a pessoa já consegue aplicar o dinheiro dela. Por exemplo, 10% ao ano no banco. Eu estou considerando 10% ao ano no banco. Vou calcular o VPL. Vou ver se vai dar positivo ou negativo. Se der positivo, significa que eu consigo ganhar mais do que aqueles 10% ao ano no banco. Se der negativo, significa que eu vou ganhar menos do que aqueles 10% ao ano no banco, mas não quer dizer que deu prejuízo. A gente vai ver isso nesse nosso exemplo. A primeira pergunta, de propósito, é: ela terá lucro? Sim. Ela recebe 120, aplicou 100, ela vai ter 20 mil de lucro. Então ela tem lucro, mas isso significa que necessariamente VPL é positivo? Não. Vou trazer aqui a nossa planilha. Então a gente tem, vou aumentar um pouquinho, para a gente poder enxergar as fórmulas. A gente tem uma taxa de 10% ao ano, que é a taxa, dada uma determinada taxa, a taxa que a gente leva em consideração como base para poder ver se VPL é positivo ou negativo. Logo de cara, a gente já tem uma saída de 100 mil reais, então o valor presente dessa saída é 100 mil reais. Depois de um período, a gente não tem nem entrada nem saída de dinheiro, então o valor presente aqui é zero, consequentemente, e a gente vai ter uma entrada de dinheiro depois de 2 anos, lá no final do N2. 120 entrando. Então 100 mil negativo, significando a saída do dinheiro, 120 mil positivo, significando a entrada do dinheiro. E a diferença dos dois, 20 mil. Deu lucro de 20 mil. Mas a gente vai trazer esse 120 a valor presente. Então, vocês lembram da fórmula do valor presente, que a gente pega aqui no canto, na função das fórmulas? A gente tem uma taxa de 10, um valor futuro de 120, número de períodos 2, temos então um valor presente de 99. Então vamos fazer junto aqui para a gente poder enxergar o que eu estou querendo, o valor presente. Minha taxa, clico aqui na célula da taxa. Número de períodos, clico aqui no número de períodos. Meu valor futuro, 120. Eu vou ter, então, 99,17355. Aqui, como já explicado em outros vídeos, eu tenho um fluxo de entrada, um de saída, por isso que um é positivo e um é negativo. Aqui eu vou, para corrigir isso, eu posso colocar esse menos na frente do VP,
para mostrar que esse valor é uma entrada de caixa. Então, quando a gente vai somar o valor presente de todos os fluxos, a gente vê que o VPL é negativo. Não significa que deu prejuízo. Só significa que o retorno comparado àquela opção de 10% que eu já tinha, ele é negativo. Não significa que é prejuízo. É um retorno inferior àquela opção que eu tinha inicialmente. E como a gente calcula isso? Com a fórmula do Excel. Também temos a função aqui de VPL. A gente vai conseguir colocar os valores. Olha, minha taxa, qual é? Vamos colocar aqui 10%. Qual é o meu primeiro valor? Pessoal, aqui importantíssimo. Meu primeiro valor é o N1. É o N1. Eu coloquei até o trecho aqui do Excel para justificar. É o N1, é o valor depois de um período. Qual é o meu segundo valor? É o N2. E vamos dar OK. 99,173. Poxa, peraí, você fez a fórmula do VPL, mas ele não me deu o VPL. Ele me deu o valor presente dos fluxos a partir do período 1. Sim, é isso que o Excel faz. Então, se a gente for olhar aqui o trecho do próprio manual do Excel, o investimento de VPL começa um período antes da data de fluxo de caixa do valor 1 e termina com o último fluxo da lista. Se o seu primeiro fluxo de caixa ocorrer no início do primeiro período, o primeiro valor deverá ser incluído ao resultado do VPL e não nos valores de argumentos. Então, aquele meu primeiro período que aparece na fórmula, temos aqui, né, a fórmula, aquele primeiro período é do N1, não é do N0. Ficou claro? Então a gente tem que quebrar isso em dois pedaços. Fluxos do N1 para frente, eu acho pelo VPL. 2, fluxo no N igual a 0. Então, vamos ter cuidado para calcular VPL no Excel. Ele não considera N igual a 0. Se houver fluxo no N igual a 0, a gente tem que somar separadamente. Bom, vamos terminando esse vídeo. Nos vemos no próximo. Um abraço.